Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Abram comigo a vossa Bíblia, abram comigo as vossas Bíblias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. É quando a gente fica com medo de falar errado que a gente começa a falar errado. E eu estava tranquilona, aí começaram a falar do rema, do instituto, do ensino do professor. Eu falei, Jesus, o senhor não me deixa aqui só não, meu pai. Com esses professores aqui não, Senhor. O senhor vem comigo. E eu vim aqui confiando nele. João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o ministério de louvor dessa igreja, os músicos. Eu tô apaixonada por vocês. Deus abençoe. E aqueles crentes bons, irmão, que estão tudo lá no corredor em pé até o lado de fora. Pensa nos crentes bons. E eles estão quietos, rapaz, reverentes. Você passa ali no corredor. Aí eu saí entrando na parte do Senhor. Falei, meu Deus, eu estou desligada. Eles já estão no culto. Eu é que estou chegando depois. Tudo ligadinho. Deus abençoe a vida de vocês aí. Vocês vão receber na mesma proporção, se não mais até. Pelo tamanho da disposição em servir a Deus, viu? João 9, a partir do verso 1 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondendo disse, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam dizendo, não é este aquele que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele. Outros diziam, parece com ele. Mas ele mesmo insistia dizendo, sou eu. Verso 21. Mas agora como vê? Ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, interrogai-o, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam aos judeus, porque já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. E foi por isso que seus pais responderam assim, tem idade, interrogai a ele. Então chamaram pela segunda vez este homem, o que tinha sido cego, e disseram a ele, dá glória a Deus. Sabemos que este homem é pecador. E respondendo ele acerca de Jesus, disse, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Diga glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela liberdade de fazer a exposição da Sagrada Escritura, Senhor. Nós invocamos que da parte do Senhor se manifeste todo o poder em nós que existe nela. Porque acreditamos e sabemos que ela é viva, poderosa, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra é poderosa para a destruição de cadeados e fortalezas. A tua palavra, Senhor, quebra todo elo com a ignorância e traz um novo entendimento, produzindo transformação na nossa vida. É o que eu te peço nessa noite, que todos aqueles, todas aquelas que entraram hoje aqui com alguma área do seu entendimento em cegueira, assim como este cego recebeu libertação, recebeu a
cura, recebeu visão, tendo a oportunidade de estar diante de ti, assim eu te peço, que a visão desta tua igreja seja ampliada, e eles comecem a chegar ao entendimento de coisas que eles ainda não conheciam, que nesta noite o Senhor nos revele coisas tremendas, ocultas e escondidas, é o que nós te clamamos, coisas que nós ainda não sabemos. Senhor, em nome de Jesus, atua com salvação e libertação, aonde houver um elo, um pacto que lhe prenda, que prenda alguém aqui, Senhor, a qualquer coisa que impede essa pessoa de viver na liberdade com que o Senhor pode libertá-la, vai jogando por terra, e pelo poder da tua palavra remove alicerces antigos que não podem resolver nada, remove filosofias humanas que não mudam nada, remove o tradicionalismo de alguém que aprendeu errado e vem aplicar a tua filosofia, o teu idealismo, o teu evangelho, a tua vontade, a manifestação do teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tu és o verbo vivo feito em carne, aquele que transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aquele que se manifesta em luz, e as trevas não podem prevalecer ao verbo vivo feito em carne. Eu te clamo agora para que toda corrupção e todo pensamento nefasto, toda agrura da alma, todo bloqueio emocional, físico, psicológico, toda dificuldade de entender a palavra de Deus caia por terra agora na autoridade suprema do nome de Jesus. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja como uma mesa que recebe uma toalha, pronta para receber os utensílios, a comida e tudo que há de ser posto. Coloca em nós, Senhor, a expectativa, a vontade de comer, nos faça sentir o cheiro, o sabor, o desejo, o anseio de estar da tua presença. Senhor, vai enquanto eu estou orando aqui, ó Espírito Santo, dando fome, dando fome, dando fome. Eu sei que esse povo já entrou aqui com um nível de expectativa, não que eu possa supri-la, mas na certeza de que o Senhor pode. Eu te peço, aumenta a fome, aumenta a expectativa desta pessoa, incendeia pelo poder da tua palavra, renova o tempo do teu avivamento em nosso meio, levanta ministérios, fortalece a via profética do teu povo, abre as janelas sobre este lugar e glorifica o teu nome, Senhor, com cura, salvação, libertação, transformação, edificação e visão do teu reino, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Vai glorificando aí, crente. Oh, aleluia, aleluia. João vai trazer a narrativa do capítulo onde nós acabamos de fazer menção, o 9. E ele vai trazer um aspecto que eles ainda não tinham trago sobre nenhum outro deficiente que já havia sido curado. Ele vai fazer questão de dizer que esse era de nascença. É interessante porque a palavra do Senhor adverte acerca dele mesmo. Haveria coisa alguma difícil para Deus? Não. Coisa nenhuma lhe é difícil, mas ainda assim, João faz questão de relatar que este cego era de nascença. Não que para Deus haja diferença para a atuação de seu poder, para alguém que ficou, para alguém que está. Para Deus não há grau de dificuldade em tirar de uma pessoa uma enxaqueca ou uma metástase de um corpo em estado terminal. Contudo, João, ainda assim, fez questão de dizer que esse cego era de nascença. Porque, na verdade, a revelação disso aqui não é para a edificação do poder de Deus, que já tem, já é e em tudo opera, mas para a edificação da nossa fé. Porque se para Deus não há dificuldade nem impossibilidade em coisa alguma, para nós há um impacto diferenciado em cada milagre. Sejamos honestos e não hipócritas. Uma coisa é alguém aqui pedir a oportunidade de dizer: irmãos, eu queria testemunhar que eu cheguei aqui com uma dor de cabeça há 2 dias que não passava, mas enquanto nós estávamos aqui adorando, eu procurei a dor e ela não está mais, Jesus me curou. E a igreja reagiria, glória a Deus, aleluia. Agora, outra coisa é alguém, de repente, no meio do culto, pedir a oportunidade aqui e dizer: irmãos, eu quero dizer que eu nasci cego,
Já tenho 40 anos, sou cego, mas enquanto os irmãos estavam adorando aqui, foi me aberta a visão. É exatamente isso que acontece. A gente reage de uma maneira totalmente diferente, por causa da grandeza do impacto. Não há dificuldade na operação em Deus fazer, mas há diferença da nossa reação diante daquilo que Deus faz. Então João vai relatar e ele faz algo muito interessante. Ele vai começar a relatar a condição desse cego, conjugando no gerúndio. A aplicação do verbo no grego também está no gerúndio. Exatamente como nós estamos lendo aqui. Quando Jesus ia passando, ou seja, ele está trazendo uma história, um fato, um ocorrido, como se aquele fato que ele está contando tivesse acontecendo na hora que ele está falando. E obviamente não é o que está acontecendo. João está falando de alguma coisa que já aconteceu. Então, não teria problema nenhum se ao escrever a narrativa do texto, ele dissesse, quando Jesus passou, ou e quando Jesus passava, ele via um cego. Não, ele vai trazer a narrativa de um fato passado, narrando, contando como se estivesse acontecendo na hora que ele está falando. Isso é maravilhoso, porque isso mostra para nós a maneira com que esse Jesus continua trabalhando. E eu entendo porque que outros evangelistas, outros discípulos, não têm a mesma facilidade na escrita dos evangelhos em conjugar verbos no gerúndio. Mas João tem essa facilidade. A maioria das narrativas do seu texto, ele não conta o feito do passado como se tivesse ocorrido no passado. Mas na maioria das vezes a conjugação da narrativa dos feitos de Jesus relatados por João costumam estar sempre na conjugação do verbo no gerúndio, como se estivesse acontecendo. Aí quando você vai lá para a ilha de Pátimos e entende o seu momento de cadeia, de prisão, aonde o texto diz que ele foi arrebatado em espírito e em espírito foi elevado, o texto diz que ele vai começar a ver a revelação das últimas coisas. Eu estou falando do Apocalipse e ele vai ver o Cristo glorificado naquela revelação. O texto diz que quando ele está lá em visão, aparece um anjo e ele já cai de joelhos porque nunca tinha visto nada semelhante. E aí ele diz para ele, fica de pé porque eu sou apenas o teu conservo. Nessa que ele levanta, daqui a pouco o seu espírito parece que cai como morto novamente, porque de repente está diante dele um ser que ele nunca tinha visto, maior do que o aspecto do conservo, do anjo que acabara de aparecer. Aí o texto diz que este que vem adiante dele tem os olhos como chama de fogo, os pés como se tivessem sido provados na fornalha de fogo ardente 7 vezes. Eu estou falando de um pé que foi passado no cobre e está mais fino do que o ouro. O texto diz que ele tem um cinto e na coxa direita tem uma escrita dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele abre a sua boca, vez ou outra varia. Ora é como o som de muitas águas, ora é como as águas em chuva em torrencial, ora é como uma espada se tivesse no lugar da língua, afiada de 2 gumes, que pode perfurar quem ouve, mas não machuca quem libera. Aí ele vai olhar para ele e percebe que o seu aspecto, ele não tem pálpebras. E todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro do Salmo de Davi, aonde ele ainda não tinha visto este Cristo revelado, mas tinha nele a crença, tinha nele o espírito do Messias ressurreto que viria de sua linhagem. Quando ele disse, eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, ele guardará a tua alma desde agora e para sempre. Davi está falando de alguém, de um aspecto, de um olho que não tem pálpebras. Então Deus não pisca só porque não tem sono. Jesus não fecha o olho só porque não tosqueneja. É porque ele é impossível no seu aspecto glorificado fechar os olhos de quem não tem pálpebras. Os seus olhos são como chama de fogo. O profeta Ezequiel vai trazer a mesma revelação. Ele vai ver uma roda que girava com mais de 57 olhos e ele vai perceber que elas viam tudo ao mesmo tempo, sem perder nada do que está acontecendo. E ele vai dizer que aqueles olhos não piscavam. É o olhar do Deus onisciente, contemplando todas as coisas. Agora veja, se a gente já fica com a alma incendiada em pensar no Cristo glorificado, para pensar no que João sentiu. Aí eu tento explicar essa loucura, porque a fé é loucura aos naturais.
Olha só, o que João está vendo, ele está vendo em carne? O que João está vendo, ele está vendo em corpo físico? Ele diz, e fui arrebatado em? Então quem está vendo é o Espírito. Se é o Espírito que está vendo, o Espírito não dorme. Se é o Espírito que está vendo, o Espírito não deveria sentir as coisas que um corpo carnal sente, sim ou não? Mas o texto diz que olhando para ele, olha o que ele vai dizer, eu caí como morto. Só que tem uma coisa, ele não está em carne, o texto diz que ele está em... Ou seja, o que ele viu é tão maior do que a carga dele em suportar, que nem em espírito, ele conseguiu ficar à vontade com aquela visão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E quando ele viu aquilo, Jesus vai dizer para ele, não temas, sou eu. Óbvio que ele não fala, mas eu imagino que o pensamento lógico, natural, instintivo de quem está com seu raciocínio ligado, seria, eu quem? Porque você só fala sou eu para alguém que já te conhece. Você liga para casa do teu pai e da tua mãe, você não diz, você diz, mãe, e ela não diz, quem é? Não, ainda que se for uma tia, um primo ou um irmão, você pode até não se identificar. Mas a gente se indigna tanto de não ser identificado por quem nos é conhecido, que quando a pessoa por um momento não reconhece a voz e diz, quem está falando, a gente diz, uai, sou eu. A gente não costuma dizer, é fulano. A gente tipo, como você não conhece? Você não sabe que sou eu? Então, óbvio, quando ele diz, não temas, sou eu, ele está pensando, mas eu quem? Porque eu não te conheço. Só que quando ele diz, sou eu, ele está querendo dizer, você me conhece. Só que eu estou numa forma desconhecida sua, porém ainda assim eu sou conhecido seu. Ah, gente, esse Jesus é maravilhoso. Tem gente que só muda de carro e fica desconhecido nosso. Basta comprar uma roupa de marca, já muda. Jesus está dizendo, o aspecto mudou, mas eu ainda te conheço. O semblante é diferente, mas você ainda é meu conhecido. E aí se apresenta diante dele e diz para ele, sou eu. E a mente dele provavelmente pensa, eu quem? Aí ele diz, eu. Olha, gente, é lindo. João não está verbalizando, mas é como se estivesse havendo um diálogo mental, através daquilo que ele pensa e do que Deus vê. Aí Jesus vai dizer, sou eu, aquele, recordando a memória de João, aquele, estive morto, eu conheço um que esteve morto. Aí ele diz, mas vivo estou. Ele disse, conheço um que morreu e reviveu. Aí ele diz, e tenho a chave de Davi em minhas mãos. Oh, aleluia. Estive morto e vivo estou. Tenho a chave em minhas mãos e para sempre serei. Estou parafraseando Apocalipse capítulo de número 1. Ele está dizendo para João, eu sou Jesus. Aí ele está deixando claro como é. Eu sou aquele que era o que você conheceu antes de subir. Eu sou aquele que é o que você está vendo agora. E sou aquele que será para sempre, que sou este que está te revelando o futuro da igreja. Tiago vai revelar a mesma coisa e ele vai dizer, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando você conhece esse Deus, o Deus que era, o Deus que é e o que há de vir, o Deus que fazia, o Deus que faz e continuará fazendo, o Deus que curou, o Deus que cura e continua curando, o Deus que salvou, o Deus que salva e continua salvando, o Deus que libertou, o Deus que liberta e continua libertando, você já não consegue se relacionar para falar das coisas que ele fez como se ele tivesse só feito. Você começa a falar das coisas que ele fez como se ele ainda estivesse fazendo. Então veja bem, nessa noite o que João está trazendo para nós na narrativa do capítulo 9 é que ele está contando do que o Senhor fez, mas ele fala como se o Senhor ainda estivesse. E por quê? Porque ele continua fazendo. Deus te trouxe aqui para te animar a fé hoje. Você tem contado este evangelho como se ele só tivesse tido poder na época dos patriarcas da fé. Você tem sido um saudosista da igreja, como se aquilo que aconteceu antes fosse maior do que o que está para acontecer agora. Você tem se mantido numa posição aonde você tem servido a Jesus por honra e não por poder.
poder, por convivência, por saudosismo e não por vivacidade. Mas hoje ele nos traz a inspiração do milagre do cego, em João capítulo 9, para te dizer: conte aí os meus feitos do passado, mas conte na conjugação do tempo presente, porque o que eu fiz lá eu continuo fazendo aqui. Aí olha o que ele vai dizer: enquanto Jesus ia passando, complete aí para mim por favor, enquanto Jesus ia, então pegue na mão dessa pessoa, segure a mão dela aí, oh aleluia, aleluia, segure a mão dela e diga: ele está passando, ele está passando. Você crê? Você crê? Então reaja. Se você crê, reaja. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer: vá lá porque eu continuo passando. Vá lá porque eu continuo batizando. Vá lá porque eu continuo operando. Vá lá porque eu continuo salvando. Ele está passando. Aleluia. Você sabe uma das maneiras de Jesus se manifestar em nosso meio? É anunciando ele. Veja, Jesus não chega em lugar nenhum se primeiro ele não for anunciado. Isso chega a fazer parte da doutrina escatológica que antecipa a vinda do Filho do Homem, que diz: enquanto este evangelho não for anunciado a toda criatura, ainda não é chegada a vinda do Filho do Homem. Antes de Jesus vir à terra em carne, em carne corruptível, texto vai dizer que, já consciente de que o Cordeiro estava preparado desde a fundação do mundo, ainda assim o profeta Isaías falou sobre um homem que o anunciaria, e seria a voz que clamaria no deserto. Este homem vai nascer do ventre de Isabel, amando do mensageiro Gabriel por ordem divina, para que ele fosse a voz a proclamar a chegada do Senhor. Ele vai para os desertos anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o Filho de... arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele mencionava: voz do que clama ao deserto, disse Isaías, endireitai, preparai as veredas para a chegada do Senhor. De tanto anunciar, uma hora dessa está João anunciando. Quem vem chegando? Ele mesmo. Aí ele vem chegando e o povo está dizendo: João, tu és o Cristo. João, tu és o Cristo. Porque João tem muito poder na pregação da palavra. João prega muito. João não tem igreja, João não tem microfone, João não tem retorno, João não tem campanha, João não tem patrocínio, João não tem nada, mas tem poder. João prega que só. O texto diz que ele enchia o deserto. Na igreja de João não tem campanha da prosperidade, não tem campanha da porta aberta. Na igreja de João não tem campanha nem de cura, rapaz. Na igreja de João não tem nada, nem apelo para salvação. Mas o texto, não minto, apelo para salvação é a única coisa que tem. Mas o texto diz que o deserto se enchia de uma multidão. Encher uma igreja dessa já não é fácil, mas é possível, porque as paredes limitam até onde nós podemos chegar. É por isso que eu sonho com uma igreja no Brasil que não seja motivada por gesso, uma igreja que seja motivada por essência, uma igreja que prega na boate, uma igreja que para no posto de gasolina, uma igreja que prega para o frentista, uma igreja que se reúne sem ter problema denominacional, uma igreja que não é limitada. A igreja de João é assim, não tem parede, é no deserto. Aí o texto diz que ele prega, e o que ele prega é para o arrependimento. Eu vou perguntar para você: a mensagem de João é para quê? A mensagem de João é para quê? Toda mensagem para arrependimento gera confronto. Confronto confronta o ego. O ego nos deixa numa posição confortável. Então todas as vezes que meu ego é confrontado, eu me sinto numa posição desconfortável. Eu digo que eu não gosto dela porque ela grita. Eu digo que eu não gosto dele porque ele fala baixo demais. Eu digo que eu não gosto dela porque ela se veste diferente. Eu digo que eu não gosto dele porque ele é tatuado. Aí a gente vai criando característica em cada um. Aí Jesus olha e diz: não, você não gosta dele é porque ele confronta o seu ego. Você não gosta dele é porque ele mexe com o seu interior. Assim era a mensagem de João Batista, uma mensagem que pregava arrependimento. Rapaz, pense numa mensagem robusta. Pense numa mensagem que não obedecia a sermão. Eu acho demais. Hoje em dia, a maior galera se levantando como pregador. E
me chateia ver tanta mensagem triunfalista. Não porque a Bíblia não tenha triunfalismo, tem. Mas é porque, na verdade, a maioria deles se preocupa em trazer uma mensagem extremamente triunfalista, como se na Bíblia só tivesse isso. Porque não vai se dar bem com a mensagem do confronto. Só que isso é a maior balela do mundo. Porque as pessoas podem não gostar do que você diz, mas elas querem ouvir assim mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Os sacerdotes e muitos outros que se diziam filhos de Abraão e por isso achavam que não tinham que ter arrependimento, visitavam todas as reuniões de João Batista no deserto. Eles não gostavam do que ouviam, mas iam lá para ouvir. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Tenha um ministério da verdade. Viva uma vida na verdade. Viva uma vida de verdade. Jesus era tão verdadeiro e militava pela verdade, que tudo o que ele falava era verdade, porque nele não pode haver mentira. E mesmo só falando a verdade, ele abria a boca e repetia 2 vezes: em verdade vos digo. O que ele está dizendo: eu prego a verdade, só a verdade que prego. Ele está dizendo: em verdade e em verdade vos digo. E pregava assim. Oh, aleluia. Aí um dia desse está lá João Batista pregando no deserto, e pregando. Daqui a pouco vem Jesus chegando e ele diz: tu vens a mim? Era eu que deveria ir a ti. E Jesus diz assim: mas eu vim para que se cumpra toda a justiça aqui na terra. E qual é parte dessa justiça? Ora, se tu me anunciou, eu tenho que chegar. Se você pregou de mim, eu tenho que aparecer. É por isso que eu gosto de gente que prega de Jesus no gerúndio. É por isso que eu gosto de gente que traz a Bíblia para a versão atualizada do testemunho de vida. É por isso que eu gosto de gente que pega a aplicação da tábua dos 10 mandamentos e coloca hoje na sua vida no ano de 2017. É gente que vive sendo a versão atualizada do Cristo revelado. É gente que diz: eu não estou aqui apenas para falar, mas para viver. Qualquer lugar que você anuncia Cristo, dizer, quer ver? Se aqui é onde a gente está, ele estabeleceu um princípio e diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei. Irmã Camila, então você está dizendo que a minha oração só tem eficácia se eu orar em conjunto? Não. Se você ora no quarto sozinho, lá ele também está presente, sim ou não? Mas só se manifesta a partir de 2 ou 3. Manifestação sobrenatural. Coisas que você só vive em comunhão. Coisas que você não vai conhecer no quarto de porta fechada. Então veja bem. O que ele está dizendo é: aonde tem um grupo de pessoas em concordância falando em meu nome, eu não apenas estou presente, eu manifesto a evidência da minha presença. Cristo pode estar numa igreja sem se manifestar. Pode estar ali e não fazer questão de demonstrar que está presente. Pode dar uma de homem invisível e insensível. Mas não. Quando é que ele faz diferente? Quando a gente concorda e vai chamando o nome dele. Você quer ver? Tu pode entrar no culto mais frio da vida de alguém. Se tu começar a sentar do lado de um crente daquele doido que acredita no sobrenatural, aí vem ele cheio de fé para a igreja e começa a dizer pro vizinho: Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Se liga aí, segura só. Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Aí ele encontra outro que é mais doido do que ele, diz assim: ele vai curar um câncer já. Fica ligado aí. Segura aí que Jesus já passa aqui. Aí o outro diz assim: eu vim por causa disso, eu estou esperando ele. Jesus vai fazer libertação hoje. E alguém diz assim: mas o culto de libertação é amanhã. Não, mas eu chamei ele hoje, estou crendo nele hoje, estou anunciando ele hoje. Daqui a pouco ele se manifesta. Verdade ou não? Verdade ou não? Jesus não chega em lugar nenhum se primeiro não for anunciado. Davi anunciou até a entrada do Cristo ressurreto, quando ele vai salmodiar, se não me engano, no Salmo 24, me corrija se eu estiver errado: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele... Não é isso não. Levantai, qual que é? É o 24 mesmo? Isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Agora eu tenho que falar, senão vão achar que eu sou pregadora torta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta de fora para dentro, para que entre alguém de fora. Então ele pergunta: quem é este, o Rei da Glória? E a comitiva angelical, que comitiva é essa? É a comitiva que não deixa o Cristo ressurreto entrar sozinho em Atos dos Apóstolos, quando depois de 40 dias ressurreto na terra, o texto diz que os seus pés começam a subir a olho nu diante daqueles que os olhavam, e eles vão olhando para cima, e os anjos vão adiante dele por entre as nuvens. E o que eles estão dizendo? O salmo messiânico de Davi 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Agora veja, até a entrada
entrada de Jesus no céu, que é dele, até a entrada de Jesus para ocupar o lado do trono, que é dele, foi anunciada pela comitiva angelical. O Senhor está dizendo: à medida com que você anuncia e como você anuncia, eu me apresento para antecipar o milagre que você precisa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ou em outras palavras, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Jesus some. Jesus some, e dois anjos que deveriam estar na comitiva, a Bíblia vai dizer 2 seres, eles ficam aqui olhando para os discípulos que ficaram olhando para eles. E sumiu, e eles devem estar pensando: vai aparecer daqui a pouco, já, peraí. Porque essa é a perspectiva da igreja apostólica. Eles pensavam, ele vai voltar, e eles pensavam que era num tempo bem mais curto do que esse. Então eles oravam, reuniam todos os dias, só para aguardar a vinda, porque queria que os encontrassem orando com o evangelho que foi pregado, sendo prosperando. Mas aí os varões vão olhar para ele e vão dizer: varões galileus, que é que estáis olhando para as alturas? Porventura não sabeis que esse mesmo Cristo que viste subir de igual forma por entre as nuvens há de voltar? Ele vai voltar ou não vai, igreja? Ele está para voltar ou não está, igreja? E até que ele venha, nós vamos conjugar tudo o que ele fez na conotação da crença, da fé, de que ele continua fazendo. Eu estou falando isso para que você entenda qual é a perspectiva de João, de trazer uma história que aconteceu no passado, relatando ela, como se ela estivesse acontecendo no tempo da narrativa. Então o texto vai dizer: quando Jesus ia passando, por quê? Porque Jesus nunca passou, Jesus continua passando. Aí o texto vai dizer: viu um homem. Esse homem que ele viu, ele tem uma deficiência. E talvez você diga: e por que é que vai falar do cego? Eu não sei quantos deficientes físicos nós temos aqui hoje. Surdos, deficientes paralíticos. Mas eu queria lhe dizer que você não julgasse a deficiência aparente dessas pessoas. Até porque, na maioria das vezes, a deficiência delas é mais fácil de tratar do que a sua. Porque é mais visível. Enquanto outros ocultam deficiências no caráter. Há quem use muleta do lado de fora, e há quem viva utilizando justificativas como muletas do lado de dentro. Então essa noite o Senhor colocou em minha boca uma palavra de cura, e eu queria aferir a humildade dessa igreja para dizer que essa palavra de cura é para todos os deficientes presentes. Quem aqui admite as suas deficiências? Quem aqui precisa de uma palavra de cura? Quem aqui precisa andar ereto? Oh, aleluia! Quem aqui precisa confessar uma deficiência? Este cego de nascença foi relatado por João como cego de nascença, não apenas porque era um cego de nascença, mas para que nós hoje aqui entendêssemos, na virtude do Espírito Santo, que é dom de toda revelação, uma inspiração para entender que assim como ele, também temos deficiências que nasceram conosco. Irmã Camila, isso é possível? É possível. Davi e Jeremias vão concordar com uma mesma visão, e eles vão dizer assim: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora eu te pergunto, pode um feto pecar no ventre da sua mãe? Não, não pode. O que ele está dizendo é: eu herdei algo que eu não precisei fazer nada para herdar. Ele está falando da natureza caída adâmica. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo de número 7. Ele também vai deixar claro qual é a sua deficiência. E como todo mundo diz, como todo mundo sabe, na área patológica, psicológica, uma das primeiras fases do processo de cura é reconhecer a doença, a deficiência. Qualquer medicamento que um doutor deva passar para você, primeiro ele precisa saber a causa. Só se sabe combater contra aquilo que te afronta, só se sabe
sabe como erradicar aquilo que te atribula se você primeiro evidenciar qual é a causa, qual é o resultado da quantidade de vacinas para lutar contra a quantidade de vírus que nos assolam. Porventura não é saber a origem, o DNA do vírus para colocar ele na vacina? Isso também funciona no reino espiritual. O Senhor está dizendo, a parte da cura começa com parte do teu reconhecimento. Eu coloco o antibiótico em cima daquilo que você reconhece. Eu uso daquilo que te afronta, daquilo que te atribula. É por isso que esse mesmo Paulo, que era conhecedor de suas fraquezas, ele vai deixar muito claro, e ele vai dizer, mas eu graças dou, porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na minha força, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí lá em Romanos 7, ele vai dizer, porque o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse. E por que eu faço isso? Ele diz, porque toda vez que eu vou fazer o bem que eu quero, eu encontro uma outra lei operando nos meus membros, na minha carne, no meu sangue, no meu corpo, que milita contra esse querer bem que está em mim. Ele está falando da lei do pecado. Aí ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A pergunta é retórica, porque ele já sabe a resposta. Enquanto ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele já acrescenta dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. Levante a mão direita, dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Não esmoreça não, levante a mão. Dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Ele diz, graças eu dou a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia que estava chegando o tempo em que essa deficiência carnal não seria mais esfregada na cara dele. Aí ele emenda no capítulo 8 dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu queria te convidar para que essa palavra apenas não te impacte pela maneira com que ela é pregada, mas que ela possa fazer uma transformação em você, que você comece a parar de encarar o que eu estou pregando como se eu viesse falar do cego de nascença. O deficiente hoje aqui é você. Sou eu. Tem deficiências aí. E para que essa palavra seja melhor aplicada, eu gostaria que você lembrasse, por mais que ela te humilhe, Janine, eu tentei. Deus é minha testemunha, Janine. Essa Xuxa, inclusive, foi providencial. De quem que é? Ah, obrigado. Tinha que ser você, Andréia. Comece a colocar as suas deficiências por onde Jesus passa. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda isso. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. O texto diz que ele não veio para os sãos. O texto diz que ele veio para os doentes. Você já viu quando alguém é levado à casa de recuperação? Quando, por exemplo, o governo ou alguém instaura um programa para ajudar, por exemplo, dependentes químicos, e passam com a van ou com a Kombi por debaixo dos viadutos, a fim de dar para essas pessoas moradia, um curso, um banho, comida, refeições. Há um critério, e não tem nada a ver com dinheiro, porque tanto o governo quanto quem se propõe a fazer essa obra sabe que as pessoas não têm dinheiro, estão à margem, à bancarrota da sociedade. Mas o critério que elas colocam é que tal pessoa tem que vir porque quer. Eles não pegam elas e amarram e colocam dentro das vans. Não pode. Não podem. Eles vão, apresentam uma proposta e perguntam, você quer?
E veja, para receber casa, para receber comida, para receber curso, para fazer estágio, para usar uma roupa, para ganhar trabalho, para ganhar documentos, para ser respeitado pela sociedade, tantas coisas que promovem, eu acredito que são coisas muito melhores. Talvez você diga, irmã Camila, mas não é bem assim não. É bem melhor do que passar o dia dormindo debaixo do viaduto. É bem melhor do que ter que ficar tomando banho de chuva e deixar o sol secar. Então, eu imagino que seja melhor. E para poder viver todas essas coisas, basta a pessoa querer. Aí eu me lembro, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, Jesus vai dizer aos seus discípulos o único critério que ele não abre mão, que antecipa para a recuperação, regeneração do homem. Ele vai dizer, se alguém quiser. Se alguém quiser. Você olha para as suas deficiências e você pensa, mas será que vão conseguir? Mas será que vai dar jeito? Mas será que vir à igreja muda alguma coisa? Mas será que ouvir essa palavra realmente transforma? E o Senhor está dizendo, tudo isso é comigo, mas uma parte é com você. E esta parte é se abrir para querer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. Bartimeu fazia uso da sua deficiência para que ele conseguisse manter a sua sobrevivência. Escute isso. Bartimeu fazia uso da sua deficiência para que ele conseguisse manter a sua sobrevivência. O coxo, a porta do templo, chamada Formosa, Atos 3, ele fazia uso da sua deficiência para manter a sua sobrevivência. Em Levíticos, a lei do levirato promove todo aquele que não pode entrar no templo, todo aquele que tem alguma deficiência, que pudesse ser mantido pela caridade das pessoas. Então, naquela época, um deficiente não podia trabalhar, não tinha cota, não tinha governo, não tinha nada. A única coisa que ele regia dentro da cultura judaizante era que ele recebesse obra de caridade, esmola. O termo esmola popularizou-se no nosso meio. Entre eles não é esmola, é obra de caridade. E não era voluntário. Um judeu convicto não podia ir para o templo se não tivesse separado o dinheiro de quem estava à porta do templo. Agora veja, qualquer uma dessas pessoas que tivessem a sua deficiência curada, já não poderiam mais serem mantidas pela sua deficiência. Então com Jesus é a mesma coisa. Você pode usar essa sua deficiência como obra de caridade, como esmola, para manter a sua sobrevivência, ou você pode se abrir para um tempo de cura, ou você pode se abrir para que ele faça milagre. Aí você diz, irmã, e como é que vai ficar a manutenção da minha sobrevivência? Não tem mais manutenção, porque esmola é para quem quer sobreviver. E o que é sobreviver? Viver abaixo da expectativa ideal de vida que eu gostaria de viver. E o que Jesus faz? É isso? Não, ele diz, eu vim para duas coisas. Primeiro, desfazer as obras do diabo. Segunda, para que tenhais vida. Para que tenhais vida. Só os crentes que estão vivendo nele, diga, para que tenhais e a tenhais não precisa mais usar a muleta da deficiência para manter sobrevivência, porque eu vou te dar vida, eu vou te dar plenitude, eu vou te dar sucesso. João capítulo de número 4, ele diz para a samaritana, traga-me aqui o teu marido. Eu não tenho marido. Quem é que sustenta a deficiência daquela mulher? A vida desregrada dela, que dá manutenção para que ela possa continuar tendo aquela vida. Aquela mulher chega ali cheia de dependência, cheia de agrura na alma. Jesus vai dar para ela uma fonte que pouco líder, poucas pessoas que verdadeiramente vivem em Cristo têm coragem de pregar o quê? A independência em Deus. Não é de Deus, é em Deus. Porque ele diz, dá-me de beber. Ela diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Ele diz, se tu soubesse quem é o que te pede, era ele que te daria água viva. Ela diz, água viva? Onde o poço tem água viva? Eu quero água viva, porque eu tenho que vir todo dia no poço, pegar água meio-dia, para não ter que lidar com as linguarudas da cidade. Todo mundo vem buscar água às 6, 7 horas da manhã. Eu tenho que vir meio-dia, no sol a pino.
para que eu não seja cobrada. Essa mulher vive na dependência do julgamento da sociedade. Essa mulher vive apegada com indireta de Facebook. Essa mulher vive perturbada com o que é que vão dizer dela. Essa mulher assiste o culto do lado de fora, porque na hora do apelo, ela tem vergonha de se converter, porque ela fica pensando o que é que vão dizer se o pessoal sabe onde eu faço ponto. Eu estou parafraseando, não estou dizendo exatamente da samaritana. Mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Oh, aleluia! Aleluia! Porque o homem te dá. Mas na maioria das vezes, o que vem da mão do homem sobre a justificativa travestida de generosidade para dar, é na verdade vontade de manter o controle sobre aquilo que você tem. Então ele te dá, mas cobra. Ele paga a tua dívida, mas quer saber o que é que tu compra. Ele te oferta, mas quer saber o que você botou na igreja. O homem é assim. Mas o Senhor não. Ele não dá para te prender. O homem dá e te segura. O homem dá para manter elo de dependência. Deus é totalmente ao contrário. Ele não dá para te segurar, ele dá para te liberar. Aí ele diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço e água? Ele não podia dizer que era maior do que Jacó, falando como eu sou a raiz de Jessé. Ela não entender nada. O que ele vai fazer é o seguinte, entre aspas: toma da água e me disse: eu sou maior do que Jacó. Nunca mais terá sede. Aquela mulher pensa: nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos parar de manter as muletas, a esmola da nossa deficiência, para poder contar com sobrevivência. Tem gente que não vive a cura completa, porque não consegue viver uma vida sem ser cerceado o tempo todo. Você sabe o que eu tenho visto entre algumas vítimas? Os vitimizados. Eles não procuram cura, eles procuram aliados. Mas hoje, com todo o respeito que você e eu merecemos, o Senhor está dizendo que vai dar uma banda na nossa muleta. E você está pensando: irmã Camila, mas se tirar a condução da minha esmola eu vou cair? O Senhor está dizendo: não, eu vou derrubar justamente para você aprender que já dá para ficar de pé. Eu vou derrubar justamente para você aprender que você pode se manter muito bem vivo e abundante. Agora, veja. E passando Jesus viu um homem, cego de nascença. Todos os discípulos vão focar em cima dele apenas no fato de que ele era cego. É por isso que imediatamente vão fazer da vida do cego tese teológica. E vão dizer: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Aí o texto vai dizer que Jesus vai quebrar ele na emenda. Nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus, ou as obras daquele que me enviou. Veja, Jesus, diferente de todos os outros, não vai olhar nele e vai ver apenas o que ele tem, que nesse caso é a sua cegueira, a sua deficiência. Jesus é o único dentro desse contexto, e é válido dizer mais uma vez que esse contexto é o de João, porque João contextualiza Jesus de uma maneira totalmente diferente. Todos os outros discípulos, eu não estou dizendo que ele é melhor, só estou dizendo que ele fez diferente. Todos os discípulos só narram os fatos. João é o único dentre todos que narra as intenções de Jesus por trás de cada fato. Um exemplo: todos os outros evangelistas vão começar a narrativa bíblica sobre a história de Jesus na terra, falando o nome de seu pai, o nome de sua mãe, aonde. João é o único que já abre o texto, não menciona Maria, não menciona José. Ele já vai dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é que João despreza o fato, mas João tem mais prazer em falar sobre a intenção que gerou o fato do que o fato em si. Então veja, João está narrando, e é por isso que eu queria que você não considerasse isso como uma descoberta minha, mas como uma coisa fatídica escrita. João vai dizer: quando Jesus ia passando, todo mundo vê o cego, mas Jesus vê o...
homem. Não, você vai entender. Mas Camila, não está forçando não? Tô não, porque tem uma vírgula aqui. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Quem viu o cego foi João. Quem viu o cego foi Pedro. Jesus viu o... Eu não estou ignorando sua deficiência, mas não estou dando para ela a prioridade. Olha, gente. E passando, Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Por quê? Porque os homens olham o que a gente tem. E pare de culpar as pessoas por só te avaliarem por aquilo que você tem, porque o homem é assim. Samuel era profeta e orava muito mais do que eu e você. Sacerdote muito mais consagrado do que todos nós juntos orando no mesmo dia. Mas o texto diz que entrando na casa de Jessé, ao olhar um dos irmãos de Davi, vendo a sua aparência, tendo em sua mentalidade ainda a alusão de um Saul grande, forte, que passava em aparência aos outros homens, olhou para um dos irmãos de Davi e disse: é este. Veja, ele nem pergunta, ele decide, ele determina. E ele determina baseado em cima do que o irmão de Davi tem, e não é em cima do que ele é. Ele olha e diz: é este, certamente, olha isso, certamente está perante mim o ungido do Senhor. E já vai tirando o chifre para ungir o irmão de Davi. Aí o Senhor brada para interromper um feito que já estava em andamento. É por isso que tem gente que tem medo quando Deus brada. Meu medo é quando Deus não brada, porque todo brado de Deus vem para interromper um feito em andamento. Eu quero mais é que ele interrompa mesmo. Por mais que eu me trema todinha, eu prefiro que Deus fale do que eu não devo fazer, do que a ausência de Deus em ver me fazer errado. Aí o texto diz que Deus brada a Samuel e diz: Samuel, não é este a quem eu, Senhor, tenho escolhido. Não te atente para a aparência, porque o homem olha a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Quando ele falou coração, ele não estava falando de um músculo revestido por veias. Coração, sobretudo no Antigo Testamento, fala sobre o âmago das intenções da alma do homem. Então o que o Senhor está dizendo é: Samuel, você só vê o que te mostram. Pastor Neil Barreto falou um negócio uma vez, eu vi isso num vídeo e mexeu comigo. Ele disse: você não conhece ninguém de verdade, nem teu marido, nem tua mulher. Porque você só passa para as pessoas o que você acredita, o que você quer que o imaginário delas conheça de você. É por isso que Deus nos prova tanto em dores. Porque se tem uma coisa que revela o que a gente é de verdade, é a dor. As nossas orações mais verdadeiras não foram feitas em dia de glória. As nossas orações mais verdadeiras foram feitas em dias de perdas, em dia de dor. Porque foi quando a gente pensou que não tinha nada mais a perder e teve coragem de dizer para Deus o que jamais diria. Ele disse: o homem olha a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. Porque a sociedade é assim, ela só olha para o que você tem. Mas o Senhor, apesar de ver o que você tem, Ele prioriza. Ele olha para você pelo que você é, independente do que você tem. Não há absolutamente nada do que você tenha que chame mais a atenção de Deus do que quem você é. Por isso que Deus não gosta quando você se faz de alguém que não é. Por isso que Deus não gosta que você faça questão de pegar algo que não é seu. Por isso que Deus não gosta que você dispute para ocupar um lugar. Veja, Ele vai dar testemunho de Jó. E diante de tudo que Jó tinha, e o texto vai dizer em dado momento como Jó era recebido na cidade quando ele entrava. A sociedade respaldava Jó por aquilo que ele tinha. Colocavam ele numa cadeira de 4 pernas, cada um levantava e ovacionavam Jó.
nas festas e na cidade quando eles chegavam. E diziam com palavras que ovacionavam o que ele tinha. Jó, o homem mais rico. Jó, o homem de 1000 camelos. Jó, o homem das maiores festas. Aí vai agora Deus dar testemunho de Jó diante de Satanás na reunião dos filhos dos homens. E ele vai dizer: tens tu visto o meu servo Jó? Enquanto todos os homens vão ovacionar, vão dar testemunho de Jó em cima daquilo que ele tem, Deus é o único que vai olhar para Jó e vai dar testemunho não baseado em cima do que ele tem, mas baseado em cima do que ele é. A primeira coisa que Deus vai dizer para Satanás acerca de Jó é: tem tu visto meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Homem. Aí ele vai dizer: reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal, como o meu servo Jó. Nada do que Jó tem impressiona Deus. Você não pode tentar impressionar Deus nem pela tua riqueza, nem pela tua miséria, porque Deus não se impressiona por nenhuma dessas duas coisas. E agora eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Pela riqueza você não impressiona Deus, porque tudo que você tem antes de chegar na sua mão passou pela mão de Deus. Então Deus não se impressiona com nada do que você tem. E nem pela sua miséria. Porque tudo do que você não tem se baseia pelo fato de sua vontade permissiva. Então, não adianta chorar com Deus lágrima de miserável do que não tem para se vitimizar. Ah, eu não posso porque eu não tenho. Porque nem o rico nem o pobre Deus chama baseado no que a pessoa tem. Deus chama baseado em quem ele é. Por isso ele te respeita pelo que você é e não pelo que você tem. Aí ele vai dar testemunho de Jó, vai dizer: reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. 5 características e nenhuma delas está baseada no que Jó tem, mas as 5 vão estar respaldadas em quem Jó é. Olhe para cá. Não importa se você tem muito, não importa se não tem nada. Deus não está priorizando a sua capacidade de ter, mas Ele tem te dado capacidade de ser. Independente do que você tem. Irmã Camille, quando é que eu vou ter alguma coisa? Guarde Deus a sua própria vida de te dar alguma coisa antes de você ter totalmente recuperado a identidade do teu ser. Porque qualquer homem que baseia a sua identidade, ouça-me, em cima do que ele tem, no dia que ele deixar de ter, ele também deixa de ser. Porque está baseando aquilo que ele é em cima daquilo que ele... Mas Deus sabia, Jó não é porque tem, Jó tem porque... Aí Satanás diz assim: deixa eu tocar em tudo que ele tem. E Deus diz: pode tocar. Por quê? Porque Deus sabe que a identidade da adoração de Jó não está fundamentada no que ele tem, mas está fundamentada em quem ele é. Ou seja, Jó não teve para ser, Jó era, e por isso Deus deu. Aí o texto vai dizer que Satanás vai lá e toca em tudo que ele tem. Toca em tudo que ele... Toca em tudo que ele... Cadê a galeria? Toca em tudo que ele... Aí vai lá, toca em tudo que ele tem. O abençoado me dobra o joelho no meio da luta, com úlcera na pele, com perfurações de carne viva no corpo, com os cabelos engrudonhados, com a barba por fazer fétido, raspando o corpo com um caco de telha. E ele diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não tem motivos físicos palpáveis para adorar. E continua adorando. O que é que ele comprovou? Que ele não adora pelo que Deus faz, ele adora pelo que Deus... Aí Satanás se revolta por 2 motivos. Jó deixou ele muito envergonhado. Primeiro, ele poderia continuar sendo um adorador se ele dissesse: Deus deu, o diabo tomou, todavia, bendito seja o nome do Senhor. E isso não faria ele deixar de ser um adorador, porque ele continuaria dando a Deus glória, independente de como ele estava. Mas não, para acabar mesmo a bagaceira, para ele deixar o diabo rasgado de raiva, ele me abre a boca e tira o crédito do que Satanás fez, haja vista que quem tinha feito era o diabo. Porque ele poderia ter dito: Deus deu, mas o diabo tomou. Mas não, rapaz, ele me abre a boca e diz: Deus deu, Deus tomou. Aí eu te pergunto: foi quem que tomou? Foi Deus ou o diabo? Vamos ser sinceros, foi Deus ou o diabo?
Aí, vou parafrasear. O que Jó está dizendo na adoração? Deus deu, Deus tomou. Ele está dizendo: eu não reconheço a tua hierarquia sobre mim. Eu não sei quem você é. O que ele está dizendo? Você está me entendendo? Escuta essa. Satanás volta, varão. Escuta. Satanás volta diante de Deus indignado. Ele até acreditava que o cabra podia ser um adorador, mas ele pensava: vai me dar autoria, vai saber que Deus dá vida, mas eu destruo, vai saber que Deus dá, mas eu tomo. Mas não, ele me abre a boca e diz: Deus deu. Parece que eu vejo o diabo do lado com gosto de sangue na boca, dizendo: vai lá, mas eu tomei, eu te fiz infeliz, eu entristeci. E o adorador me abre a boca e diz: e Deus? Aí parece que eu já vejo Satanás olhando, dizendo: não, peraí, eu não te conheço, você não tem domínio sobre mim, eu não reconheço a tua autoridade sobre mim. Pegue na mão dessa pessoa, segure na mão dessa pessoa, lá no corredor, lá fora, segure na mão de alguém, agarre a mão dessa pessoa e diga para ela: Deus está te dando uma adoração para adorá-lo, tão grande, tão forte, com tanta autoridade, para que você descredencie o inferno. Tire os créditos de Satanás. Aí ele volta indignado, envergonhado, abatido, revoltado. Olha para Deus, volta lá na reunião e diz assim: vida pela vida, pele por pele, e tudo que o homem tem pela sua vida ele dará. Ele está dizendo: eu tentei tocar no que ele tem. E por que Satanás fez tudo isso? Porque ele queria mostrar para Deus quem Jó era. Quando Deus deu o testemunho de Jó e disse assim: tem tu visto meu servo Jó? Não há nessa terra homem reto, íntegro, temente, fiel a Deus e que se desvia do mal como meu servo Jó. Satanás respondeu assim: mas também tu serve a ele de balde? Aí ele diz assim: deixa eu tocar no que ele tem. Parafraseando, o que Satanás está dizendo para Deus é: deixa eu tocar no que ele tem para tu ver quem ele é. Aí Deus diz: toca no que ele tem, porque ninguém vai dizer para Deus quem você é. Ninguém. Podem dizer para tua sogra, podem dizer para tua cunhada, pode dizer para o teu vizinho. Para Deus ninguém diz quem você é. Às vezes você não entende porque Deus permitiu que algumas áreas da sua vida sejam flageladas. E Deus está dizendo: eu não permiti fazer isso para acabar com a tua fama, eu estou permitindo fazer isso para poder comprovar a tua reputação. E nem sempre Deus prova-nos isso dando. Pelo contrário, na maioria das vezes Deus mantém o nosso caráter e a nossa integridade publicado, não é dando, mas é retirando. Para mostrar para as pessoas que a fé que a gente constituiu não está baseada em cima do sistema religioso. Vocês estão entendendo? Então o que Satanás está querendo dizer para ele é: deixa eu tocar no que ele tem para o senhor ver quem ele é. Ele diz: toca no que ele tem. Vai lá e toca tudo que ele tem. Aí ele volta, tocou no que ele tem e não aconteceu nada. Ele continuou sendo quem ele era. Aí Satanás fica indignado e ele diz: vida pela vida, pele por pele, tudo que o homem tem pela sua vida ele dará. Posso tocar nele para tirar-lhe a vida? E Deus diz: não. Deus me cobre com teu sangue. Mas que descrédito foi esse? Rapaz, quando eu olho para Jó, eu vejo Deus me inspirando a dizer: eu te dei poder para, através da adoração, deixar o diabo sem graça. Olha, eu acho que a gente vai mudar até a nomenclatura de maneira de vir adorar a Deus em tempo de prova. Em tempo de celebração, quando alguém perguntar: vai aonde? Você vai dizer: vou no culto. Para quê? Adorar a Deus. Mas em tempo de prova, quando tudo conspirar ao contrário e alguém disser: vai na igreja para quê? A gente diz: vou deixar o diabo sem graça hoje. Vou lá deixar ele sem graça hoje. Quem veio deixá-lo sem graça? Então faça isso adorando a Deus. É claro que a gente está aqui para adorar a Deus. Só estou parafraseando para você entender. Não deixou tocar na vida, sabe por quê? Deus deixa tocar no que a gente tem,
Mas não deixa tocar em quem a gente? Só você pode perverter o seu ser. Só você pode perverter o seu ser. Não tem demônio, não tem potestade. Talvez você diga, mas fulano foi transformado, ele permitiu. Mas há um Deus que recupera a identidade do nosso ser. Deus nos trouxe aqui para nos dizer, antes de que as pessoas vejam as suas deficiências, eu vi a sua humanidade. E passando Jesus viu um. Você só olha as deficiências, mas Jesus vê a humanidade. Você passa e vê uma prostituta, por quê? Porque você só vê o que ela faz. Jesus vê quem ela é, independente do que ela faz. Você olha e você diz, é prostituta. Deus olha e diz, é uma mulher. Você olha para um menino viciado em crack, você diz, é um cracudo. Jesus olha e diz, é uma criança. Amanacana sobre anda condere. Eu não sei quantos nomes te deram até você chegar aqui. Eu não sei quantos apelidos você carregou ao longo da tua vida. Mas hoje Jesus recupera a identidade do seu ser nele. Para te dizer, antes de ver o que você faz, antes de olhar para o que você tem, eu te chamei pelo que você é. Eu te amei por quem você é. Agora veja, depois que este homem está curado, as pessoas olham para ele e dizem assim, não é este o que ficava na porta, não é este o que pedia esmolas? Rapaz, agora tu vê, o camarada é cego desde que nasceu, a vizinhança conhece ele desde que ele nasceu, ele já é um homem em sua fase adulta, nunca viu nada e agora está enxergando. As pessoas olham para ele, sabem disso, de vez ficarem estupefatas com o fato de um cego de nascença estar vendo, não. Elas só lembram do que ele fazia. Agora tu vê, os discípulos olham para o que ele tem. E a sociedade só olha para o que ele faz. Jesus é o único que, a despeito do que ele faz e a despeito do que ele tem, consegue ver quem ele é. Esse é o nosso Jesus. Eu vou te dar 15 segundos só para dizer o quanto você ama ele aí agora. Não é o que ele tem, nem o que ele faz. É quem ele é. Jesus passa a ver, quando Jesus passa e vê, ele para e fica olhando o cego. O homem. Imediatamente, os discípulos começam. Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais? Eu deixo claro aqui que eles não perguntam porque querem saber. Eles perguntam porque querem julgar. Por que eu provo isso? Porque quem não sabe e pergunta, não embute resposta na pergunta. Quem quer saber o que não sabe, só pergunta. Mas não, eles estão emaranhados no sebo místico de uma cultura judaizante que acredita na hereditariedade e maldição de seus pais. Só que Jesus veio para quebrar disso. E aí o texto diz que ainda amarrados a esse costume, a essa cultura mística, eu poderia dizer assim, eles não vão perguntar porque querem saber. Eles não estão perguntando para dizer para Jesus que eles já sabem. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Primeiro ponto. Em nenhum outro lugar dentro dos evangelhos você vai ver eles pegando um homem à margem da sociedade, eles pegando alguém com uma deficiência para fazer dessa pessoa tese teológica. É a única pessoa que eles vão fazer isso. O que acontece aqui? Eles não estão fazendo isso porque eles estão interessados. Eles estão fazendo isso porque eles perceberam que Jesus se interessou por ele. Veja, escute aí porque eu estou falando de você. Passaram por uma série de leprosos, já passaram por uma série de aleijados,
E eles nunca perguntaram, nunca fizeram da vida do doente uma especulação para a tese teológica. Por quê? Porque eram pessoas que passavam e eram curadas. Eram pessoas que não paravam Jesus no meio da multidão. Diante de toda a multidão, Jesus andava. A mulher foi curada do fluxo de sangue porque tocou na orla do seu manto enquanto ele caminhava em meio a uma multidão. Depois de trazer multiplicação de pães e de peixes no deserto, ele subiu no monte para orar sozinho, despediu a multidão e mandou embora os discípulos. Quando pregou no sermão da montanha e o povo se reuniu em volta dele, daqui a pouco ele sumiu por entre a multidão. Jesus não era de parar para muita coisa. Quando ele parava, pregava e ia embora. Só que no caso desse cego, ele não parou para pregar, não tem multidão, e sem ter o que dizer, ele fita os olhos no cego e fica lá. E aí os discípulos começam a demonstrar interesse. Diga comigo, interesse. Diga, interesse. Eles não estão interessados no cego. Eles não estão interessados no homem. Eles só se interessaram nele porque eles querem entender por que Jesus se interessou por esse malfadado. Eu quero saber se foi o pai, se a mãe. Eu quero saber o que esse cego tem para ter chamado a atenção do Senhor. Eu já vi ele passando por leproso, eu já vi ele passando por aleijado, mas ele me parou aqui sem falar nada e está aqui olhando esse cego. Então veja, eu vou repetir, eles não estão olhando para o cego porque se interessam nele, não. Eles só estão interessados no cego porque querem entender por que Jesus se interessou por ele. Parece uma coisa. Quando a gente quer viver na mazela das nossas deficiências, ninguém quer saber com que dinheiro a gente paga a nossa cachaça. É uma coisa interessante. Quando essa boca não é santificada, ninguém quer saber se quem tu beijou era marido teu ou não era. Ninguém bate na porta da tua casa para saber que horas acabou a balada. Mas o povo quer saber. Quando você bota a Bíblia debaixo do braço, você está vindo do culto. Quando estava com a vida toda requenguela e botava caixa de cerveja fiado no bar, ninguém perguntava como é que tu ia pagar. Ia lá e anotava. Aí agora você troca de carro, sendo crente, as pessoas querem saber com que dinheiro você comprou. E tem hora que isso atribula a gente. E a gente fica desesperado dizendo, rapaz, como é que pode? Antes de estar diante de Cristo, ninguém queria tomar conta da minha vida. Agora é eu começar a querer viver uma vida de santidade. É eu começar a despertar um interesse em Jesus que as pessoas querem acompanhar. Tem gente que entrou aqui hoje triste, porque desde que começou a servir a Deus, a confessar os seus pecados, a apresentar diante de Deus as suas deficiências, começaram a ser perseguidos pelo sistema religioso. Começaram a ser perseguidos por próprios crentes, irmãos de igreja. Começaram a ser perseguidos pela sociedade. E você diz, rapaz, o que é isso? O Senhor está dizendo, ei, eu não quero você alfinetando ninguém no Facebook por causa disso. Eu não quero você agoniado porque você está sabendo que na hora do almoço os outros querem saber da tua vida. Por que ele foi escolhido e o outro não foi? Por que ela vai ser e o outro não é? E você diz, por que é que estão comentando? Por que é que estão dizendo? O Senhor está dizendo, ei, não era para você estar triste não. Você entra aqui muitas vezes cabisbaixo. Você entra aqui deixando de ser quem Deus te chamou para ser, só porque tem alguém do teu lado que não entende por que você é. Aí você fica atribulado, não está dormindo, não está comendo, não está servindo a Deus com a excelência. E Deus está dizendo, isso não era para te tirar o sono, isso era para te fazer dormir em paz. Para quê? Para você entender que eles estão olhando para você, não é porque eles querem você, eles querem entender o que eu vi em você, eles querem entender por que eu escolhi você, eles querem entender por que eu uso você, eles querem entender por que eu levantei o teu ministério, eles querem entender, mas não vão entender. Vai pregando já para quem está do teu lado e diz, não vão entender. Diga, não vão entender. Por quê? Porque eles querem ver em mim qualidades, mas não foram as minhas qualidades, foi a confissão das minhas deficiências que fizeram ele olhar para mim. Você olha ministérios bem-sucedidos, olha pessoas bem-sucedidas e lembra dos pecados, dos erros e diz, o que Deus viu nessa pessoa? E Deus está dizendo, que eu vi você não vai ver nunca. Porque você pensa que eu chamei essa pessoa por causa das qualidades, porque você é assim, só chama se tiver qualidades. Porque a sua visão do homem é baseada no que ele tem, no que ele faz. Mas eu não.
Eu vi que independente do que ele tem, do que ele faz, ele é alguém que pode ser útil. Então Deus te trouxe aqui para dizer, vai dormir. Eu costumo dizer que quando o nosso nome anda muito na boca de alguém, e isso costuma tirar nosso sono, isso deveria nos dar paz. E orar por tal que fala. Porque quando alguém ocupa mais do que a metade de sua vida para saber de suas coisas, é porque Jesus tornou sua vida mais interessante do que a dele próprio. Então a gente tem que orar para mostrar para essas pessoas que o que ele fez em mim, ele faz em nós. Rabi, quem pecou? Olha para cá, eu vou fechando. Rabi, quem pecou? Esse ou os seus pais para que nascesse cego? Outra coisa que eles fazem, eles limitam o poder de atuação de Jesus na vida do cego. Rabi, foi ele ou foi os pais? Aí Jesus diz, nem ele nem os pais. Eles estão limitando o poder de atuação de Jesus. Jesus parou aqui para poder mostrar se foi ele ou se foi os pais. Aí Jesus diz, eu não parei aqui para poder dizer se foi ele ou se foi os pais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Dá uma olhada pro teu irmão e diz, nem uma coisa nem outra. As pessoas têm essa mania. Elas querem justificar os feitos de Jesus sobre nós. Elas querem tentar determinar por que Jesus parou para olhar para nossa casa. Por que Jesus escolhe alguém que aparentemente não está preparado para viver o que Jesus quer que essa pessoa viva. Eles tentam limitar, fez isso por causa do pai. Ela é assim porque a mãe dela era assim. Ele é assim porque o pai dele era assim, ele é igualzinho. Aí Jesus chega na história da nossa vida, diante de tantas deficiências, e diz, nem uma coisa nem outra. Eu até entendo quando a sociedade quer limitar a atuação do poder de Jesus na nossa vida. Mas hoje eu quero usar essa palavra para combater, não o que a sociedade quer fazer, mas o que você está fazendo consigo próprio. Eu entendo alguém de fora descredenciar seu ministério. Eu entendo alguém de fora tentar justificar os milagres de Deus, como se a graça fosse por mérito. Eu entendo. Agora, o que eu não entendo é você, consciente de que está vivendo por graça, ficar limitando o poder de Deus. Deus deve ter feito isso por isso. Deus deve ter feito isso por aquilo. Ou quando não, você quer determinar que Deus não pode mais fazer o que ele vai fazer. Você fica limitando o espaço de Deus. Veja, eles vão dar apenas duas alternativas para Jesus. Rabi, ou foi ele ou foi os pais. Aí Jesus diz, nem ele nem os pais. Jesus está dizendo, é a terceira alternativa. Que terceira alternativa se eles só estão dando duas? Jesus está dizendo exatamente, eu sou a alternativa desconhecida. Que alternativa é essa? Vou falar para você bem detalhado. Jesus está dizendo, eu sou a porta que você não sabe que abriria. Oh, meu Deus, tem uma palavra de ordem para nós hoje aqui. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo, eu sou a alternativa que você não cogitou. Eu sou a opção que você não sabia que existia. Está pensando que só os discípulos cometem esse erro? Não, vocês também cometem consigo mesmo. Tem gente que entra num culto como esse hoje à noite, pedindo de Deus resposta, dizendo, Senhor, fala comigo. Gente que olha para a condição do seu casamento, por exemplo, e diz assim, Deus, porque ou o Senhor tira ele de casa ou sai eu. Você está limitando a atuação do poder de Deus ante as deficiências da sua casa. Você diz, ou ele vai embora ou vai eu. Outros entram aqui confusos. Senhor, eu não sei se eu trabalho ou se eu vivo um ministério. Você fica limitando aquilo que vai fazer. Você fica limitando aquilo que vai viver.
A samaritana também fez isso em João 4. Olha só, olha isso. O texto diz que depois que Jesus olha para ela e diz: disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 maridos e este que tu estás agora não é teu marido. Olha isso. Aí ela rapidamente vai dizer assim: mas onde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela está limitando a atuação do poder de Jesus na vida dela. Você pensa assim: ela está fugindo da conversa. Não, ela está se aprofundando na conversa. Ela não está perguntando aquilo porque está envergonhada. Ela está perguntando aquilo porque diante do constrangimento que ela foi exposta, que é confessar que está com um marido que não é dela, ela quer saber aonde ela leva oferta para a expiação do pecado dela. Aí quando ela diz assim: aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela está querendo dizer: aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado que eu acabei de confessar, no templo ou no monte? Aí Jesus diz assim: olha, mulher, você sabe, a salvação vem dos judeus. O que Jesus está dizendo é: vocês samaritanos é que perverteram a liturgia de adoração, porque eles construíram altares para Deus no monte, só que no mesmo altar que eles adoram a Deus, tem um altar para Baal, e do lado do altar de Baal também tem um de Moloque, porque eles adoram todos os deuses. Aí o que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: se você quisesse receber de verdade perdão por esse pecado que você confessou, que acabou de cometer, você sabe que esse perdão só poderia ser legitimizado em Jerusalém, ou seja, no templo. Só que no templo ela não pode entrar, porque samaritanos e judeus não se falam, justamente porque eles quebraram a adoração. Porque quando o homem não consegue se acomodar à adoração legítima, ele cria seu próprio sistema de adoração. Aí Jesus vai dizer para ela: tu sabes que a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo e nem no monte. O que ele está dizendo? Resumindo, ela está dizendo: aonde eu levo a oferta para a expiação do pecado? Vou trocar para o baianês. Jesus está dizendo: agora pegou, hein? Porque no templo tu não entra e no monte Deus não recebe. O que ele está querendo dizer é: como é que você vai receber perdão agora? Ainda bem que eu não trabalho na tua ótica, porque você olha para mim e diz: aonde eu vou, no templo ou no monte? E ele te diz: nem no templo nem no monte, mas a hora chegou, já fala contigo e está aqui agora. Oh, olha para esse crente que está do teu lado e diz: se não fosse Jesus. Fala isso como quem tem motivos para agradecer. E diga para essa pessoa: ai de mim, se não fosse Jesus. Jesus tem as alternativas que eu não cogitei. Jesus tem as portas que eu não sabia. Jesus tem providência para as minhas limitações. Levanta essa mão que eu vou profetizar. Oh, Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que a sua vida será marcada por um tempo de surpresas. Ele vai entrar por um caminho que você não espera. Você entrou aqui hoje, assim como a mulher, assim como os discípulos, limitando as ações de Jesus. Você me entra aqui com essa cara de crente pra chuchu? Super crente, mas todo limitado. Jesus está dizendo: eu estou te vendo. Você entrou aqui dizendo: ou ele ou eu. Vou parafrasear. É como se Jesus aparecesse hoje aqui para você e dissesse assim: e se eu te disser que nem ele nem você? Tu entrou aqui falando acerca do teu marido. Ou ele sai ou saio eu. Jesus está dizendo: e se eu te disser que eu tenho uma terceira opção? Eu entro, mudo, restauro e vocês voltam a viver em lua de mel. Mas essa possibilidade você não cogita, porque ela te parece impossível. Por isso Jesus está dizendo: por isso que para você vai ser uma surpresa. Deixa eu falar um negócio aqui. Tem áreas da tua vida que estão limitadas, porque você acha que ou é uma coisa ou é outra. Jesus está dizendo: e se eu chegar hoje para te dizer que não é uma coisa nem outra? Aqui, sabe aquela irmã que interpreta todo tipo de sonho? Todo mundo tem uma irmã assim. Sabe aquele profeta, aquela varoa que revela o profundo e o escondido? Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: e se eu te disser que nem para ela eu contei?
E se eu te disser que eu vou te surpreender e vou quebrar a tua regrinha de lógicas, vou quebrar a tua caixinha sobre Deus, você está pegando a soberania do divino e está tentando colocar ele na caixa das suas circunstâncias. Você está querendo ouvir evangelho, pregar e adorar, para pegar a palavra de Deus e colocar na tua caixinha, e é por isso que as coisas não funcionam. Você quer pegar o poder de Deus e colocar dentro da sua caixinha, e é aqui ou é ali, ou Deus abre aqui e fecha ali, ou Deus me manda para lá, ou Deus me manda para cá, ou Deus me dá ele, ou Deus me dá ela, ou vai ser do meu jeito ou não vai ser de jeito nenhum. E Deus está dizendo: você não está vendo que eu não caibo nessa caixinha? Então você para de me tirar daqui e me botar aqui, e aprende a sair daqui e vem pra cá, vem pra cá. Pega na mão desse crente, prega pra ele e diga: vai ter surpresa, vai ter, não, profetiza isso aí, diga: vai ter surpresa, vai ter surpresa, vai ter. Deus está vindo por aí, pastor, por um caminho desconhecido. Deus está vindo por aí, por um caminho desconhecido. Deus está vindo por um caminho desconhecido. Guarde esta palavra, porque é profética. Não fica limitando a sua vida amorosa a dois requenguela, não. Isso é sério. É porque só tem o fulano e o beltrano. Meninos que estão vendo a idade passar, moços que estão guardando a pureza, dizendo: é porque vai ter que ser a beltrana, porque fulano não tem, a outra não quer, então pegando como se fosse qualquer coisa. O Senhor está dizendo: se eu te disser que tu não precisa ficar com quem tu não quer, e nem precisa ceder a quem te quer e você não gosta. Rapaz, Jó, no auge da sua tormenta, fez uma série de 70 perguntas para Deus. No capítulo 38, o Senhor lhe aparece no meio de um redemoinho de vento. Se sou eu, saía correndo, mas Jó ficou, porque Deus estava falando no meio dele. Deus vem por caminhos que a gente não imagina. Elias entrou dentro da caverna para se esconder. Passou um vento forte, fendeu a penha, lambeu fogo, teve tremor, rachou a penha. Mas a Bíblia diz que Deus não estava nele. De repente aparece Deus numa voz mansa e delicada. Aí vem fogo, vem rachamento, vem terremoto e Deus não fala. Do nada, depois de tudo, vem Deus na voz mansa. Deus está dizendo: você está achando o quê? Que porque tem 30 anos de evangelho me conhece? Você está pensando o quê? Que porque batizou ontem já sabe por que caminho eu ando? Você está pensando o quê? Que 3 votos, 2 jejum e uma campanha de monte me bota na parede, garota? É baraconda, é sicona rábia. Você está pensando o quê? Que porque tem diploma de teologia já sabe tudo de mim? Vai aprender com Isaías, que me conheceu. Vai aprender com Isaías, que recebeu a pureza da brasa ardente na língua. E ainda assim tudo que ele conheceu foi ter entendimento para dizer que não conhecia metade, ou a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão inescrutáveis, Senhor, são os teus caminhos. Deus, abadá. Deus virá por um caminho desconhecido. E tu vai ficar chocado. Vai ter gente aqui que vai dizer: mas fulano, não acredito. Vai ter telefone aqui que vai tocar. Você vai atender. E do outro lado vai estar quem você menos imaginava. E enquanto eu falo aqui, você tenta imaginar quem é essa pessoa. Mas Deus está dizendo: também não vai ser ela não. Não vai ser não. Eu vou te surpreender. Aleluia. Que graça é essa, gente? Que glória é essa que a gente está sentindo aqui? Oh, glória! Vamos fechar, senão vira vigília. Tá muito gostoso.
Olha! Jesus é a terceira alternativa. Qual terceira se tem duas? Exatamente essa, a desconhecida. A que não foi cogitada, a que não foi pensada. Eles pensaram, pode ser o pai. Eles pensaram, pode ser a mãe. Aí Jesus disse, é Deus. Nem o pai, nem a mãe, mas Deus. E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez lodo, venha comigo, simplifique a palavra e diga lama. Fez lodo, fez lama, cuspiu, pum, mexeu na poeira, no barro, lama, e untou nos olhos do cego. Passou no braço, na perna, na cabeça. Passou só nos? Se tem alguém que sabe setorizar o que precisa ser feito é Jesus. No dia que ele disse, eu vou lavar os pés de vocês, Pedro disse, os meus pés tu não lavará. Aí ele disse, se eu não lavar os teus pés, se eu não lavar os teus, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, então lava o pé, mão, cabeça, o corpo todo. Aí Jesus vai dizer, não, te é necessário apenas lavar os? Jesus não jogou lama na cabeça nem nos braços. Jesus setorizou o local da deficiência. Jesus não vai expor de você mais do que precisa. É por isso que você não precisa ter medo do processo de cura, do milagre. Jesus não vai te expor além do necessário. Mas sim, eu preciso dizer a verdade. Todo milagre, todo processo de cura passa por um nível de exposição. Me apresente um que não tenha sido assim. Não tem. Até a mulher do fluxo de sangue que tocou sem ninguém ver. Jesus fez questão de dizer, quem me tocou? Tem um nível de exposição. E as pessoas estão deixando de viver, gente, um milagrão por causa de uma exposição desse tamanho. Está deixando de viver uma vida plena por medo de confessar um pecado. O teu pecado não é maior do que o tamanho da consequência que você paga por não confessá-lo. Eu vou falar de novo. O teu pecado não é maior do que o tamanho da consequência que você paga por não confessá-lo. Tudo que você passar confessando não se compara à vida que você viveria se não tivesse confessado, amarrado, retido. Então, não tenha medo do nível de exposição que Jesus imprime sobre você. É pedagógica essa exposição. Ela ensina você e ensina quem está à volta. E Jesus está dizendo, não tenha medo. Eu não vou te expor demasiadamente. Eu vou setorizar, eu não vou te expor além do necessário. Passou somente nos olhos, e tendo passado nos olhos dele, disse para ele, vai, lava-te no tanque de Siloé e volta. Que milagre é esse? Milagre em parceria. Olha, veja bem. A Bíblia diz que Jesus jogou a lama. Quando os fariseus perguntam para ele, quem te curou, ou melhor, como você ficou curado? Ele diz assim, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Ele está dizendo, ele tem a parcela dele e eu tenho a... Agora vamos ser honestos, quem curou? Jesus ou o homem? Então se foi Jesus que curou, ele não foi curado quando ele foi lavar. Ele foi curado quando Jesus jogou a... Não foi a imposição das mãos dele sobre a água, foi a imposição das mãos de Jesus sobre a lama. Então eu vou te perguntar de novo. Quem curou ele? A água do tanque de Siloé ou Jesus? Quem curou ele? A imposição de suas próprias mãos a lavar ou a imposição das mãos de Jesus sobre a lama que colocou nele? Ótimo. Então se concordamos com o que é óbvio, porque quem cura é Jesus... Concordamos que o homem não foi curado quando lavou, ele foi curado quando Jesus jogou lama. Só que ele sabia que havia sido curado? Não, porque o homem era cego de nascença e nunca viu. Aí você diz assim, mas há quem não acredite que ele não tinha globo ocular, há quem acredite que Jesus reconstruiu, isso não me importa. Uma coisa é importante aqui, o homem era cego de nascença, então ele nunca viu? Então suponhamos que agora ele esteja curado para ver. Mas ele não pode ver, porque os seus olhos estão cobertos pela... Aí talvez você diga, irmã Camila, mas até quem não vê, ou até quem está de olhos fechados, vê reflexo de luz, sim ou não? De olhos fechados a gente sabe quando alguém apagou a luz e quando alguém acende a luz, sim ou não? Só que ainda que ele estivesse totalmente curado, ele não poderia ver nada, ainda não, ele estava, mas ele não poderia ver nada, porque sobre as suas pálpebras Jesus havia untado os seus olhos com lama. Então veja, ele já estava curado, sim ou não? Sim ou não? Mas ele sabia? Por isso Jesus diz, lava.
Ele vai no tanque. Agora eu te pergunto, que horas ele foi no tanque? Não sabe? Eu não sei qual era a hora, mas posso lhe dizer qual foi a ação. Ele foi na hora. E vou lhe dizer mais. Se Jesus tivesse jogado lama às 9 da manhã e ele fosse lavar às 10h30, que horas ele saberia que estava curado? Só às 10h30, mas Jesus já teria o curado? Às 9. Mas ele só ia saber 10h30. Aí se ele já está lá pelas 10h30, Jesus já passou, já curou, mas ele pensa, já estou arriado aqui mesmo. Depois de meio-dia do almoço eu vou lá e lavo. Nunca vi nada mesmo. Ele já estaria curado, mas ele só ia saber quando ele... Você ouve tantas palavras. Você está aqui nessa noite e você diz, Senhor, será que tu estás fazendo? E o Senhor está dizendo, eu já fiz, você só não sabe porque não executa. Eu já fiz, você só não recebe porque não pratica. Eu sei, é difícil ouvir isso, mas dê glória quando o caldo engrossar, porque Jesus também está no caldo grosso. Jesus está dizendo, eu determino a cura, mas você determina a hora que isso será evidenciado. Jesus te deu poder para perdoar, então não espere teu pai bater na porta da tua casa. Tu sabe o número dele, liga para ele, vai lá, leva a bola e evidencia aquilo que você tem recebido aqui. Jogou naquela hora e ele vai. Aí vai no tanque e lava. Porque a minha parte tem que ser feita, irmãos. A sua parte tem que ser feita, igreja. Amém? 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 Faz a sua parte, menino. Meu irmão, vai logo nesse tanque, pelo amor de Deus. Deus falou que você vai pregar. Medita logo nessa escritura, garoto. Expôs ele, mas também disse onde te lavava. As pessoas viram a lama, mas também viram a cura. O texto não diz, mas eu vou parafrasear porque é uma lógica, uma conjectura lógica. Às vezes a conjectura fere o texto, mas às vezes a falta dela, quando é tão evidente, desmerece. Então, tentando ser exata, o texto não diz, mas é fácil imaginar que quando esse homem está indo com um rosto cheio de lama, é provável que alguém, no caso, olhasse para ele. Se fosse nos dias de hoje, com certeza. Porque os outros estão mais preocupados em tomar conta da nossa vida do que da própria. Aí está o camarada lá andando com lama nos olhos. Era natural que alguém olhasse para ele e dissesse para ele, meu irmão, tem lama aí nos teus olhos. Tem lama aí nos teus olhos. E provavelmente a resposta dele seria, fique tranquilo, porque quem jogou lama também me disse aonde limpar. Fique tranquilo, porque quem me expôs também me cura. Está entendendo o que Jesus está te dizendo? Não tenha medo da minha exposição, porque quem te viu ser exposto te verá ser curado, renovado, restaurado, transformado. Você será testemunho na sua família, na sua vizinhança. Volta o homem vendo, gente. Diga glória a Deus. Outra coisa que o texto não diz, mas eu gosto de imaginar, é ele lavando no tanque. O tanque é aberto, tem uma entrada de luz em cima, o que cria um efeito chamado reflexo das águas. A maioria dos tanques tem o efeito reflexo das águas porque recebe iluminação do lado de fora. Então quando o homem está lá lavando o rosto, ele nunca viu nada, nunca viu? Nunca viu? Jesus disse, vai lá e lava-te. Aí ele vai lá e se lava. À medida que ele vai lavando, ele já vai começando a ver a água, sim ou não? À medida que ele vai lavando, ele vai começando a ver a mão, sim ou não? E também ver a luz sobre as águas. E ver o reflexo do que chamamos de espelho d'água. Aí eu te pergunto, um camarada que nunca viu e passa a ver, qual é a primeira coisa que ele deseja enxergar? A mãe? O pai? A Bíblia diz que a concupiscência da vida está nos olhos. Por quê? Porque o olho não se cansa de ver o que está diante dele. É por isso que a gente vê até o que não presta. Então veja, é difícil conjecturar que enquanto ele está se lavando, a primeira coisa que ele se interessou em ver foi quem? Que igreja inteligente. Aí Jesus está dizendo, você quer cura para quê? Milagre para quê? Jesus está dizendo, o maior testemunho da manifestação da sua cura, do seu renovo, da sua transformação, da sua vida cristã, não está em você comprovar isso para os outros. Você precisa começar essa transformação olhando para você. Você não pode se santificar
para acusar os outros. Você não pode passar a ver para enxergar o pecado da pessoa. Você tem que passar a ver para tirar a lama dos seus. Volta o homem enxergando, eu prometo, fecho aqui. O homem volta andando, adorando, olhando, vendo. Rapaz, pensa nesse homem, tá andando igual maluco na rua. Quando vem que ele está enxergando, pergunta, rapaz, eu acho que é ele. E outros dizem, parece com ele. O Senhor está dizendo, não se esconda de quem lembra do seu passado, não. Quando começarem a falar, eu acho que é ela. Quando começarem a dizer, eu acho que ele, tu abre a tua boca, mostra a tua Bíblia e diga, sou eu mesmo. Sou eu mesmo por quê? Porque eles estão lembrando o que eu fazia. E quando o homem diz, sou eu mesmo, o que ele está dizendo é, eu sou a mesma pessoa, só não faço as mesmas coisas. Eu sou ele mesmo, mas não sou mais pedinte. Aí dizem, leva para o templo. Chega no templo. Os fariseus dizem, diga, quem é que te curou? Aí ele diz, o homem chamado Jesus. Jogou lama, eu joguei água e vi. Aí dizem, não acredito nele, chama os pais. Quero saber se isso aí era cego mesmo. Chama os pais. Ele já era de maior. Os pais com medo de não poder mais frequentar a sinagoga, porque quem confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso. Esse menino é cego desde que nasceu? Esse homem é cego desde que nasceu? É cego desde que nasceu. E como é que ele viu? Não sabemos. Pergunta para ele, tem idade. Chama ele de novo. Vem ele de novo. Aí eu começo a entender por que Jesus se interessou tanto nele. Tem gente que não entende na hora das tuas deficiências por que Jesus se interessa por você. Mas começa a entender depois que Jesus te cura. Porque o camarada tem uma ousadia, rapaz. Quando chamam ele pela segunda vez, enquanto os pais estão com medo de serem expulsos da sinagoga, vai ele cheio de ousadia. Por quê? Porque nunca entrou na sinagoga. E por que nunca entrou? Porque era deficiente. É tipo assim, vocês não me queriam antes, então se vocês me quiserem agora, tô nem aí. Aí me vem ele, olhe, vem ele. Chama ele de novo. Aí perguntam assim para ele, me diga de novo, como você foi curado? Aí ele já vai dizer assim, eu já disse. Vocês querem ouvir de novo? Por quê? Querem ser discípulos dele? Rapaz, escuta. Aí eles dizem assim, revoltados. Nós não. Vai tu ser discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. E tu, olha o que ele diz. Eles dizem, e tu dá glória a Deus. Porque sabemos que esse que tu dizes te curou é pecador. É como se eu visse, gente, não aguento, eu vejo. Ele já saindo do templo, virando as costas, dizendo, se é pecador ou não, eu não sei. Rapaz, isso aqui já é um tapa com luva de pelica. Não, por que eu vou dizer que é? Porque quando ele diz assim, se ele é pecador ou não, ele está dizendo, quem fala do que não sabem são vocês. Aí ele diz assim, uma coisa eu sei, o que ele está dizendo é, eu não vou falar do que eu não sei, eu só vou falar do que eu sei. Ele diz, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei. Jesus está dizendo, não viva para falar do que dizem, fale do que você sabe. Fale do que você viveu com ele. Aí ele diz, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. E sai o homem e fecha as portas da sinagoga. E ele está chorando? Não, porque quando era bom, quando era ruim não entrava. Agora sendo curado então, não faz questão nenhuma. Quando está lá do lado de fora, quem aparece? Porque às vezes o inimigo libera a profecia certa. O que eles disseram? Vai tu ser discípulo dele. Para ele, na porta do templo. A do templo fechou. Jesus está lá. Jesus está dizendo, não fica triste quando ao contar as experiências que você viveu comigo, portas se fecharem atrás de ti, porque eu sou a porta e estarei adiante de ti. Jesus estava diante dele. Ele está de costas para a porta do templo, de frente para a porta da vida. Ele está de costas para a porta do templo e está de frente para a porta salvadora. Só que quando Jesus jogou lama nos olhos dele, ele era. Então Jesus está diante dele, mas ele não sabe que é. Aí Jesus se aproveita.
Jesus é terrível. Chega para ele e diz assim: homem, tu crê que o homem que te curou é o filho do Deus vivo? Aí o sonso do céu, que já desconfiava, diz assim, porque o texto diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. E ele ouviu Jesus respondendo aos discípulos diante dele: convém trabalhar. E quando a gente tem uma deficiência em uma área, a gente aguça a outra. Então, eu tenho certeza que ele era um bom auditor. Não é auditor não, é outro nome. Um bom... Nada a ver, auditor. Confundir áudio com etc. Enfim. Aí ele diz assim: como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz: sou eu que falo contigo. Ele diz: creio. Agora aqui, ele creu porque Jesus disse que era ele ali na hora? Não. Ele não creu pelo que Jesus falou. Ele creu pela lembrança do que Jesus fez. O testemunho é maior do que a fala, sim ou não? Sim ou não? A atitude fala mais do que o texto, sim ou não? Então quando Jesus diz: sou eu quem? Sou eu quem fiz isso aí. Então eu creio em quem? Porque o Senhor que está falando? Não, eu creio porque foi o Senhor que fez isso aqui. E eu fecho aqui. Quem já é crente, já viveu essa experiência. Até que nasceu no lar evangélico, porque ser filho de crente não te dá experiência com Jesus. Uma hora tu tem que subir as águas sozinho. E todo mundo aqui, que já serve ao Senhor, passou por isso. Principalmente quem não veio de um lar evangélico. Que é quando? É quando você lembra do seu passado. E você lembra que quando você não conhecia Jesus, Jesus já te guardava. Tipo assim, a galera que veio do mundo, que já capotou carro, que já parou no leito, que já usou o que não devia, que já viu gente morrer com muito menos cocaína do que você usava. Olha para o que você viveu, você olha, você lembra de lá, quando o carro capotou, quando alguém te deixou, quando a porta de emprego fechou, quando tu não era nada, quando tu não sabia das coisas de Deus. Aí hoje, sendo crente, quem aqui já não passou por isso? Hoje, sendo crente, tu lembra daquilo lá e tu diz: menino, eu não conhecia Jesus, mas Jesus já me conhecia. Sim ou não? Sim. Gente, fala sério, é assim ou não é? Você diz: rapaz, aquele negócio, aquele dia era para eu ter morrido. Foi a mão. Você quer ver? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu subi no jet ski. Tinha uma parede que era a retenção das águas para correnteza. Então criaram um muro. O que eu doido para andar de jet ski, montei na parada. O instrutor veio e dizia assim: minha filha, você acelera aqui e aperta esse botão aqui. Quando ele falou aperta esse botão aqui, minha mão já estava acelerada e eu apertei. Quem disse que eu soltava aquilo ali? Fui eu, irmão. Meu irmão, fui eu. Só ouvi minha mãe dizendo: meu Deus! Daqui a pouco não ouvi mais. Não ouvi mais nada. Nada. Fui indo. Meu dedo não soltava porque eu entrei em choque. A pessoa não andava nem de patinete, me subiu no jet ski e foi embora. Não estava acostumada com velocidade, entrei em choque. A mão congelou. Quando eu estou chegando perto do muro, irmão, era para bater, para ter explosão, para acabar com tudo. Minha mãe era do tambor. Lá em casa ninguém era crente, pensa na desgraceira. Todo mundo na praia sai pra quê? Pra pular carnaval. Vai eu indo lá, eu não sei se naquela praia tinha um crente que estendeu a mão, não é possível. Alguém levantou a mão, não é possível. Meu Deus, alguém clamou ele. Porque quando faltava menos de 2 metros para eu bater com tudo, aí você vai dizer assim: ah, você soltou do botão. E daí? Não, irmão, não soltei do botão não. O jet ski foi, bateu. Eu dei um mortal com 2 piruetas para trás. Irmã Camila, como você deu impulso? Você estava em movimento pela frente. Até hoje eu procuro essa resposta. E sabe qual é ela? A mão de Deus me enganchou de frente para trás e me puxou com tanta força que eu consegui dar 2 mortais de costa. Quando eu lembro disso hoje, eu digo: Jesus, era para eu ter morrido. Eu não te via porque eu era.
Mas o Senhor já me... Porque o Senhor não é cego. Olha para cá. Quando Jesus viu o cego não viu ele. Porque ele era... Quando Jesus curou ele também não viu Jesus. Porque ele estava com... Depois de lavado, Jesus apareceu-lhe de novo. Para lhe dar uma chance de agradecer. Porque Jesus não foi ali para fazer mais nada. Jesus já o havia curado, sim ou não? Ele disse, creio, pelo que o Senhor fez. E o que o Senhor fez? O Senhor me viu quando eu não lhe via. O Senhor não permitiu que a minha deficiência atrapalhasse o teu toque. Aí eu te pergunto, mais alguém além de mim se assemelha com o cego hoje aqui? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Glorifique a Ele, porque na sua cegueira Ele já te via. E hoje você está aqui para agradecê-lo. Gente, tem como cantar aquela música que diz, me ama? Tem, isso. Pode começar do começo mesmo. Tem ciúme de mim. Tarará, tarará, tarará. Só espera aí o meu sinal para começar a adoração. Mas você já pode tocar, meu filho. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Se você está hoje aqui, agradeça pelo que Ele fez. Agora eu sei que nessa noite tem também gente aqui que enquanto eu pregava teve humildade para se identificar como um cego. Gente que estava cego na sua deficiência e não via, mas Jesus apareceu para esse cego de novo para dar a ele uma oportunidade de agora vendo reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo. O Senhor está dizendo, você veio hoje aqui porque você me conhece. E para você que me conhece, eu quero te dar uma oportunidade de me reconhecer como Filho do Deus vivo. Então nós vamos fazer assim, desde aí a galeria, até quem está aqui embaixo, lá fora, até pela porta. Se você está aqui e nunca fez uma aliança com Deus, nunca esteve diante do seu altar ou diante de Jesus para dizer, eu reconheço que tu és sim o Filho do Deus vivo,